Olá pessoal do Papa Concurso, aqui é o professor Bruno Oliveira e tive uma ideia que eu achei interessante, até a partir de sugestões de alguns alunos, responder as principais dúvidas, aquelas que são enviadas pela área do aluno, aquelas dúvidas que eu considero que vários alunos estão tendo e gravar vídeos respondendo essas dúvidas. Duas dúvidas serão respondidas. A primeira delas em relação às fontes do direito eleitoral, sobre as consultas e jurisprudências, se são fontes diretas ou indiretas, a partir do que foi dito na aula sobre conceitos, fontes e princípios, não é? Isso gerou muita dúvida, até pela questão de divergências que nós temos nas doutrinas. E a segunda dúvida em relação à lide potencial, que eu achei interessante, também gravaria um vídeo somente para isso. Tá certo? Bem, sobre a questão das consultas e jurisprudências, se são fontes do direito eleitoral diretas ou indiretas, gerou muita dúvida e estamos aqui para colocar isso por terra. Primeiro, nós temos que sempre responder, sempre estudar pensando no seu concurso. Você não está escrevendo um artigo científico, você não está sendo um cientista do direito eleitoral, né? Até então, você está estudando para passar por um TRE ou TSE. E esse tema, fontes do direito eleitoral, quando ele é cobrado, né? Então, assim, vocês podem perceber pelo número de questões que foi disponibilizado para o caderno de questões sobre a aula número 1, pouquíssimas, né? Comparado com outros temas, que vocês perceberão que o nosso caderno vai estar bem recheado de questões. Então, sobre fontes do direito eleitoral, ao longo da história, foram 3, 4 questões a respeito disso. E quando são cobrados, o foco se dá para as fontes denominadas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que mesmo aquilo que foi discutido em aula tem divergência. Mas para a banca FCC, nos últimos concursos, tem considerado as resoluções como fontes diretas do direito eleitoral. Tá certo? Bem, mas o nosso foco aqui está em desvendar se as consultas e jurisprudências são fontes diretas e indiretas. Vocês vão perceber o quanto isso é complicado na doutrina. Eu separei aqui os livros que eu tenho, né, e analisei como que se dá essa divisão em cada um dos autores. Por exemplo, para o Sávio Shalita, ele considera as consultas como fontes indiretas. O Jaime Barreiros Neto, que também é professor de direito eleitoral, tem obra, ele não cita as fontes das consultas no seu livro, mas coloca as jurisprudências como fontes indiretas. Mas ele não menciona consultas em nenhum momento. O José Jário Gomes, que é uma sumidade no direito eleitoral, ele não divide as fontes em direta ou indireta. Ele vai dividir somente em formal e material. O Roberto Moreira de Almeida, que foi a obra indicada para os seus estudos, coloca as consultas como fontes indiretas de direito eleitoral. E o Frederico Alvim, ele considera consultas e jurisprudência como fontes diretas. Então veja a grande divergência que nós temos. O que as bancas então têm tentado? Afastar esse item das suas provas por conta da diversidade de entendimentos que nós temos. Aí eu trouxe aqui duas questões que foram as últimas, né, que cobraram sobre, que mencionaram jurisprudências ou consultas. Uma de 2013, TRE Rondônia, Fundação Carlos Chagas, que questionou assim: não se incluem dentre as fontes do direito eleitoral as. Então veja que aqui ele só quer saber o que é fonte e o que não é. Ele não quer saber o que é direta, o que é indireta. Menos mal, né? O aluno aqui, de fato, ele marcaria que as leis estaduais não são fontes de direito eleitoral. Nós temos as resoluções, nós temos as decisões jurisprudenciais, as normas. Ele não entrou nessa discussão até por conta da diversidade de entendimentos que temos. A próxima questão foi uma bem recente. Esse ano, TRE São Paulo, é uma questão direta sobre fontes do direito eleitoral, e eu quero ter uma atenção à letra E, que fala assim: o Código Eleitoral, a Lei das Inelegibilidades, Lei dos Partidos, Lei das Eleições, resoluções normativas e as respostas às consultas são fontes de direito eleitoral de mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas umas pelas outras. Né? Você poderia automaticamente desconsiderar essa letra aí como verdadeira por conta da revogação uma pela outra. Uma lei não revoga a outra, não é? E veja, aqui nós temos as consultas, ele colocando na mesma estatura e hierarquia. Aqui nós teríamos uma série de discussões. Como nós estamos falando de Fundação Carlos Chagas, o que eu gostaria? Não há
uma certeza de como a Fundação Carlos Chagas enxerga as consultas. A letra E nós eliminaríamos pelo finalzinho, tá? Mas o que, que eu quero que você lembre? Primeiro, uma fonte não revoga a outra, né? Nós temos uma fonte que é primária, que é a Constituição Federal. Essa é a fonte primária, a fonte mãe, dando origem às outras normativas, que são chamadas de fontes secundárias. Alguns doutrinadores não colocam a fonte primária só a Constituição. Colocam Código Eleitoral, Lei das Eleições, colocam também elas como fontes primárias. Isso não foi cobrado ainda em prova. O que já foi cobrado é em relação às fontes primárias, considerando a Constituição, e a gente sabe que a Constituição Federal é fonte primária. Quanto às consultas e quanto às jurisprudências, então, o que nós podemos concluir? Não há um entendimento consolidado, mas a maioria considera, ou seja, majoritariamente, é considerado consultas e jurisprudências como fontes indiretas. A menção do Alvim quanto às fontes diretas, consultas e jurisprudências, mesmo sendo um dos poucos autores que faz essa divisão, vocês perceberam pelo que eu mostrei nos slides anteriores, ele ainda não é majoritário, é minoritário. Então, para a Fundação Carlos Chagas e CESP, considerem como fontes indiretas, tanto as consultas quanto as jurisprudências. Tudo bem? Então, para a gente então pôr por terra todos esses questionamentos sobre essas fontes, consultas e jurisprudências. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vai lá na área do aluno e mande a sua perguntinha. Beijos e abraços, tchau, tchau.